Mais uma noite em Gotham. O Batmóvel estaciona diante o Asilo Arkham. Ao volante não está o Batman, é o Coringa, mas ele está diferente, sem maquiagem. Em uma cela dentro do Asilo Arkham está o Batman. E o Coringa veio pedir ajuda. Neste universo, o Coringa foi curado de sua insanidade. E agora, governa Gotham. Um ano atrás, o Batman persegue intensamente o Coringa. Com ele está a Batgirl e o Asa Noturna. A perseguição é tão intensa que o herói causa diversos danos à estrutura da cidade. O Coringa foge para o distrito industrial e o Batman vai atrás dele correndo. No meio do caminho ele derruba um civil no chão, mas isso não abala sua determinação para capturar o Coringa. Dentro da fábrica, o Batman e o Coringa conversam sobre todo esse caos que ele causou na cidade. Parabéns pela performance, parceiro. Isso não é uma performance, Coringa. O Coringa provoca o Batman, exibindo o caos que espalhou pela cidade. Mesmo assim, o Batman segue procurando. O Batman achou o Coringa, e ele continua falando sobre como o Batman destruiu a cidade. Do lado de fora da fábrica, a polícia espera os heróis, para que entrem na fábrica de remédios. Coringa e Batman continuam brigando, e o Cavaleiro das Trevas está cada vez mais violento. Durante a luta, o Coringa parece só tentar convencê-lo de que o Batman só existe e tem todo esse poder por conta da existência do Coringa. Admita, eu te dei Gotham City. Essa zona de guerra corrupta é o lar que nós criamos juntos. Chega. Batman nocauteia o Coringa, e nesse momento os outros heróis e os policiais percebem que o Batman está fora de si. Mesmo assim, ele continua batendo no Coringa. Encare isso, o maior vilão. Em Gotham City, é você! Coringa então propõe um tratamento com um remédio desconhecido. Esse remédio, segundo o Coringa, faria que ele voltasse ao normal. O Batman aceita, mas no mesmo instante, o Batman tenta sufocar o Coringa com o remédio que ele havia pegado da sua mão. Todos ficam chocados com a cena. O que o Batman não sabia é que uma mulher misteriosa havia gravado aquilo, e que daquele momento em diante, a população de Gotham se viraria contra ele. Essa noite iremos discutir o escândalo do Batgate. Imagens impressionantes do Batman atacando o Coringa se tornaram virais, causando muitos questionamentos sobre os métodos do DPGC e do Cavaleiro das Trevas. A mídia teve acesso ao vídeo, e isso gerou uma dúvida. O Batman seria imune de todas as leis? E a polícia tem algum vínculo com o Batman? Essa cidade tá dividida e as pessoas querem respostas. Enquanto isso, no hospital, o Coringa se recuperava. Gordon é confrontado por um parceiro policial, mostrando que havia uma divisão no departamento da polícia. Nesse universo, o Coringa se muda para Gotham para tentar uma carreira de comédia e não tem sucesso. Quantos policiais de Gotham precisa para trocar uma lâmpada? Só precisa de um Batman. Após cair no ácido, ele se transforma no Coringa. Daí em diante, ele se encontra obcecado pelo Batman. Ao chegar à mansão Wayne, Dick confronta Batman sobre o porquê dele estar tão fora de controle. Nesse momento, percebemos que há algo de errado com Bruce. É algo que leva Dick e a Batgirl até um porão secreto. Alfred está doente, em estado de cama. Bruce secretamente trabalha com o frio, e foi isso que de alguma forma manteve Alfred vivo. Na prisão, o Coringa afirmou que todo o caos que causou foi por diversão, para despertar uma cidade que, segundo ele, andava dormente e entediada. A população de Gotham começou a se revoltar contra os abusos da polícia. Afinal, o Batman podia fazer o que quisesse, ele era intocável. Durante uma discussão entre Gordon e o prefeito, a doutora encarregada do tratamento do Coringa aparece. Fisicamente, ele está curado, mas eu estou extremamente preocupada com a sua saúde mental. O que a doutora quis dizer é que o Coringa havia voltado ao normal, sem risadas, sorrisos e maquiagem. O Coringa aparentemente foi curado. Nesse momento ele estava na biblioteca, trabalhando em seu próprio caso, pensando em como processaria o departamento da polícia e o Batman. Gordon, surpreso com o que aconteceu, vai a um interrogatório com o Coringa, onde ele prefere ser chamado de Sr. Sniper. Nesse momento vemos um Coringa diferente. Ele não faz sequer uma piada. Além disso, está preparado para enfrentar toda a corporação e o Batman nos tribunais. O comissário Gordon tenta um acordo com ele, porém Jack está confiante que pode ganhar essa causa.
Estou cansado de levar as consequências do vigilantismo do Batman. Agora é sua vez. Gordon é confrontado sobre a impunidade do Batman. Realmente não havia explicações. O Batman estava fora de controle. Eu amo Gotham e está na hora de eu pagar pelo que o Coringa fez. A cidade merece mais do que você, mais que o Cavaleiro das Trevas. Então eu serei seu Cavaleiro Branco. No julgamento, Jack se defende, expondo as mentiras e os abusos do departamento da polícia de Gotham, dizendo que eles haviam criado uma indústria do crime e que o Coringa era seu maior produto. Nightmare conta que seu único erro foi roubar um banco, pelo qual ele já pagou no passado. E agora todos os crimes do Coringa, na verdade, eram inventados pelo DPGC. Toda a população de Gotham assiste seu julgamento. Não punam Jack Napier pelo que o Coringa fez. Jack está em liberdade. Esse discurso dividiu a população. Uma parte ainda vê como o Coringa, outra parte considera o Jack como um tipo de herói. Além disso, o departamento da polícia perdeu sua credibilidade. Diversas manifestações ocorrem, pedindo explicações sobre as mentiras. Jack Napier volta para sua antiga casa, onde estava a Arlequina esperando por ele. Ela não gosta nada daquele novo visual, mas Jack tenta se explicar para ela, dizendo que se arrepende de ter colocado ela em perigo todas aquelas vezes. Mesmo assim, Jack a pede em casamento, mas ela responde de uma forma inesperada. A Arlequina não quer esse novo Coringa. Ela odeia os remédios que ele está tomando. Neste momento da história, revela que se há duas Arlequinas. A verdadeira acaba de chegar e aceita o pedido de desculpas de Jack. A Arlequina original havia deixado o Coringa e uma impostura assumiu seu lugar. A Arlequina leva Jack embora daquele lugar, deixando a impostura sozinho. Na mansão Wayne, Dr. Frio e Bruce trabalham um soro para salvar a vida de Alfred. Eles têm um protótipo e decidem fazer um teste com ratos. Parece que deu tudo certo, então o Dr. Frio decide testar em si próprio. Assim que ele aplica o soro, tem uma reação imediata. O soro parece ter funcionado, mas o efeito colateral foi um envelhecimento instantâneo. Mas eles decidem continuar a pesquisa. Coringa e Arlequina chegam em casa, em um apartamento pequeno, mas é perfeito para uma vida normal. Jack fica surpreso, por não ter notado que havia outra Arlequina em seu lugar. Ele fala que ainda sente o Coringa dentro dele, como se os remédios apenas inibissem a loucura do Coringa. A Arlequina conta como conheceu o Coringa. Ela era uma doutora no Asilo Arkham, e ela se apaixonou pelo Coringa, e decidiu fugir com ele. Mas ela percebeu que o Coringa estava obcecado pelo Batman, e ela nunca conseguiu a atenção dele. O limite foi quando o Coringa sequestrou o Robin, e estava prestes a matá-lo. A Arlequina tenta impedi-lo, mas sabia que não era o fim de toda aquela loucura. Ela procura a ajuda do Batman, mas quando chegam lá, já era tarde demais. Jack não tem acesso às lembranças do Coringa. Então ele decide criar uma rebelião, para que todos entendam de uma vez por todas que Batman é o maior problema de Gotham. Assim, Napier poderia salvar Gotham. Bruce chega em uma festa. Pierce, um suposto amigo de Bruce, faz diversos comentários maldosos sobre o Alfred. Mesmo assim, Bruce ignora e continua a andar pela festa. É quando Jack Napier aparece na TV, se autopromovendo quando ele fala sobre o Batman. Não foi a polícia que me deu liberdade, foram as pessoas de Gotham. Eles são os 99% da população que são afetados pela corrupção de Gotham. E quanto ao Batman? Batman é o pitbull do 1%. Suas ações têm ajudado a proteger os negócios da elite. Desliga isso. Bruce perde o controle por um instante. Pierce comenta sobre seus lucros com base na criminalidade e diz que isso é o melhor investimento de Gotham. Batman perde totalmente o controle e vai embora da festa. Enquanto isso, Jack se reúne com outros criminosos e tenta convencê-los que juntos teriam a chance de capturar o Batman. Nenhum deles aceita a proposta. Então Napier oferece um drink a todos. O que eles não sabiam é que Napier usaria os poderes do Chapeleiro para controlar todos aqueles vilões. E que a bebida que todos tomaram estava envenenada. Assim, Jack transformou todos em seus fantoches. E estava feito. Agora todos os vilões respondiam ao comando de Jack Napier.
Na antiga casa de Jack, a impostora da Arlequina se prepara para trazer de volta o antigo Coringa. Enquanto isso, na cidade, os vilões que Jack Napier controla transformam a cidade num caos. O Batmóvel aparece. Asa Noturna e a Batgirl estão com ele. Eles decidem levar os vilões para uma área distante, para evitar danos à população. Os bandidos continuam perseguindo Batman. Gordon e os outros policiais dão apoio com um helicóptero. E o Batman decide levar os vilões até a biblioteca que o Coringa estava construindo. Os vilões começaram a destruir toda a biblioteca, e o Batman vai atrás deles. Para onde eles foram? E onde está o Duas Caras? Bruce, está bem? Fique longe de mim. Computador, ative o piloto automático. Protocolo médico. Defina o destino. Wayne Tech, entrada secreta. Bruce é gravemente ferido. O ataque continua se espalhando por toda a cidade. Jack e a Arlequina se aproveitam do caos da cidade para roubarem alguns arquivos confidenciais. Napier entrega a bandana que controla a mente dos vilões para a Arlequina. Ao chegar na Batcaverna, Bruce, com muita dificuldade, caminha até Alfred, que ainda está internado. Sem conseguir resistir à dor, desmaia ao lado da maca. Jack Napier convoca uma coletiva de imprensa, e lá ele expõe todos os gastos que o Batman gerou para Gotham. Quanto custa para Batman destruir nossa cidade? 3 bilhões de dólares por ano. Vocês pagam por isso. Batman acorda em uma maca. Alfred. Ah, meu Deus, Alfred. Alfred estava morto. Waking up in this bad dream. Part of me fades out of view. Burn the bridges, burn the boats. Watch the flames spread like a meme. I'd rather it when you to me. A thousand suns will wake you from your sleep. Dick conta para Bárbara sua história com a família Wayne, que Alfred era como um pai para ele, e Bruce tenta fazer tudo o possível para que eles tivessem uma boa relação. Ele também conta a ela sobre Jason Todd, o segundo Robin, que ele foi torturado supostamente e morto pelo Coringa, mas nunca encontraram o corpo. Bárbara tenta convencê-lo que agora com a morte de Alfred, que Bruce precisaria do apoio do Dick. Napier e a Arlequina decidem ir até Backport, onde são assaltados. A Arlequina consegue bater em todos os bandidos, até que um deles o reconhece. Jack e a Arlequina conversam com os moradores da região, e todos ficaram surpresos de vê-lo por lá. Ele é como se fosse uma celebridade. Após uma longa conversa, Napier pede ajuda de uns líderes de uma gangue em Backport. A mídia confronta o comissário Gordon, pedindo explicações pelo que o Coringa disse. Ele apenas decide não responder. Me diga que tem algo. Estou trabalhando nisso. Os maiores criminosos trabalhando juntos. O que diabos iria unir esses egomaníacos? 3 milhões de dólares por ano para limpar sua bagunça. Por que ninguém me disse? Está questionando meus métodos? Como policial, não. Como pagador de impostos, sim. Eu faço o que a polícia não faz. Olhe para eles, um monte de zumbis. O dispositivo de controle de mentes do chapeleiro tem que ser. A impostora Arlequina descobre o esquema de controle de mente que Jack está usando, e se junta com o chapeleiro para combater Napier e ter de volta o Coringa.
O chapeleiro consegue, por meio de outro dispositivo, sobrepor o sinal do controlador que está com o Jack. Eles escutam um barulho estranho, e ao abrir a porta, se deparam com diversos vilões que estão sob efeito do chapeleiro. Isso já foi longe o suficiente. Eu quero Jack Napier preso. A caminham de Backport. O prefeito e o Gordon conversam sobre as ações de Jack Napier. O prefeito quer que o Gordon o prenda a qualquer custo, mas Gordon argumenta que isso seria ilegal. Gordon chega em Backport, e outros policiais já o esperavam. Está acontecendo uma manifestação ilegal, e pelo que tudo indica, organizada por Napier. Em cima do palco está Duke, um líder de uma gangue famosa em Backport. Ele conta sua história com o Sr. Napier, de como o conheceu, e que não confiava no início. Mas depois de muita conversa, ele percebe que Jack Napier era como ele, e que estava disposto a ajudar. Por fim, Duke declara apoio a Napier, e o considera como parte da comunidade de Backport. Gordon assiste tudo aquilo, e teme onde tudo isso pode acabar. Jack puxa as cortinas e revela um pôster se candidatando a vereador. Em Gotham, os vereadores têm muita influência sobre os departamentos de segurança e políticas públicas. E Napier finaliza fazendo um discurso. Eu estou aqui com vocês para exigir o fim da corrupção, para forçar as elites fora do poder e fazê-los responder pelo vigilantismo que prejudicou a vizinhança. Todos o aplaudem, e Backport apoiava a causa de Jack Napier. Agora ele era visto como um representante para todas aquelas pessoas. Duke e Napier seguem marchando pela rua, e toda a população o acompanha. A polícia não gosta de nada disso, e decide confrontá-lo. Napier se dispõe a conversar. Um dos policiais contesta a autorização da manifestação. Duke retruca, dizendo que havia solicitado, mas nunca foi respondido. A conversa se intensifica, começando a virar uma discussão, até que Batman de forma violenta tenta impedir Napier. A população se revolta e exigem que soltem ele. Jack tenta acalmar a todos e decide ir pacificamente para a delegacia, para que tudo aquilo não se torne uma confusão. Quando você pensa que iria ter outro túmulo em Backport, Jack Napier aparece e salva o dia. Por mais que não seja unânime, cada vez mais as pessoas estão do lado de Jack. Não há mais notícias ruins sobre Napier. O programa termina com outros repórteres dizendo que ainda haverá outros protestos, e todos de forma pacífica. Quando eu for vereador, a primeira coisa que eu vou fazer é aumentar o orçamento do café, porque isso tá nojento. Ao chegar na delegacia, Napier e Gordon conversam sobre o motivo da manifestação. Jack propõe a Gordon que redistribua o fundo da devastação Batman de forma mais eficaz, e que poderia fazer isso quando se tornasse vereador. Napier quer criar uma unidade policial de opressão ao terror de Gotham, e que o dinheiro seria usado para construir um esquadrão de elite para a cidade. Além disso, Napier pretende convencer alguns heróis de participar da OTG e precisaria da ajuda de Gordon para que isso funcionasse. Com o tempo, Jack acreditaria que até o Batman ajudaria essa unidade, e que esse plano seria perfeito para Gotham. O comissário fica sem reação. Ao sair da delegacia, Duke e parte da população de Backport esperam ao lado de fora. A Arlequina não acredita que Jack poderia ser tão bom assim, e está muito contente com o sucesso que eles tiveram. Eles decidem comemorar essa noite. A impostora reuniu todos os vilões e está destruindo a cidade. Ela assume a identidade de Neo Coringa e estaria ali para substituir ele. Os vilões invadem o departamento da polícia, mas Batman aparece para impedi-los. Neo Coringa e Chapeleiro baixam todos os arquivos do DPGC. Do lado de fora, os vilões estão destruindo o Bat-Sinal e arremessa contra Gordon. Batman consegue salvar Gordon e em seguida pede reforço, mas já é tarde. Eles haviam dominado o prédio. Eu vou conseguir um novo para você. Não, eu cansei de defender você. Eu preciso de um novo plano. Gordon então explica para o Batman sobre o plano Napier, sobre a OPG e como isso poderia ser benéfico. Batman, sem muitas reações, discorda desse plano. Gordon decide que isso é o certo a se fazer e, pela primeira vez, vai embora antes do Batman.
reportando uma dúzia de feridos e pelo menos 11 desaparecidos. Jack não entende porque o controle dos vilões parou de funcionar. A Arlequina acredita que a impostora está fazendo tudo isso e decide ir atrás dela. De repente, a Neo Coringa aparece na casa de Sniper. Ele está atrás do remédio de Jack, assim ele voltaria a ser o Coringa antigo. Jack se nega a entregar as pílulas. Neo Coringa então decide que fará de tudo para que o plano de Jack dê errado, e que ele não teria escolha além de voltar a ser o Coringa. Sniper estava confiante em seu plano, e a Neo Coringa vai embora, dizendo que teria que vencê-la. Gordon se reúne com a Asa Noturna e a Batgirl. Com ele está Jack Sniper. Gordon quer conversar sobre os planos de Gotham. De início, os heróis se recusam, mas Gordon os convence ao ver o que Jack tem a dizer. Sniper preparou uma surpresa para eles. Uma oficina, onde o Asa Noturna e a Batgirl poderiam comandar a força policial. Sniper explica de onde vem todo esse dinheiro, e que a OPG seria mais eficiente que o Batman sozinho. Os heróis poderiam manter suas identidades secretas, apenas deveriam concordar em trabalhar com o departamento da polícia. No DPGC, Chapeleiro e Neo Coringa esperam até o download terminar. Neo Coringa sente falta do Coringa e do tempo que passavam juntos. Ela conta para o Chapeleiro como se conheceram. Uma vez o Coringa roubou um banco que ela trabalhava. O Coringa apareceu, apontando uma arma para ela. Ela ajudou o Coringa a roubar um banco e percebeu que ele ficava chamando de Harley. No esconderijo do Coringa, ela ganhou as antigas roupas da Arlequina e assumiu seu papel. O computador terminou de baixar os arquivos. Na procura de algo para usar contra Sniper, eles encontram algo mais interessante. Documentos secretos sobre o Senhor Frio, mostrando que sua família tinha um passado na SS. Seu pai, Von Fries, era um oficial. Mas esse não era o pior. Thomas Wayne, pai de Bruce, estava ligado a Von Fries.